Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão desta terça-feira e peço para que, como secretário ad hoc, o nobre deputado Padre Pedro Baldiceira, o aniversariante do dia de ontem, possa fazer a leitura das atas das sessões anteriores. Boa tarde, senhor presidente, deputado Kennedy Nunes. Esse é o presente que Vossa Excelência está me contemplando com a leitura da ata à tarde de hoje. Obrigado. Ata da 45ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 25 de maio de 2017. Sob a presidência deputados Silvio Dreveken e Maurício Scudelarchi, e secretarias deputados Maurício Scudelarchi e César Valduga como secretário ad hoc. Às 9 horas do dia 25 de maio do ano de 2017, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado César Valduga para que, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, na sequência, foi aprovada sem restrições. Expediente distribuído na sessão. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Padre Pedro Baldiceira, Natalino Lázari e César Valduga. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Dirceu Dresch, PT, Serafim Venzon, PSDB e Antônio Aguiar, PMDB. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário aos projetos de lei números 448, 575/2015 e 220/2016, respectivamente. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de lei números 459/2015, 193, 277/2016, 072 e 106/2017, respectivamente. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 526 a 528/2017 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 362 a 367/2017. Com a devida aquiescência dos líderes dos partidos, foi suspensa a sessão a fim de que o senhor vice-presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, ACORS, fizesse uso da palavra para falar acerca do curso de assessoria parlamentar. Ato contínuo. O senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Não havendo oradores inscritos, nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra especial para segunda-feira, às 19 horas. Para constar, o segundo secretário fez e mandou digitar a presente ata. Ata da 9ª sessão especial da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 29 de maio de 2017, sob a presidência do deputado Natalino Lázari. Às 19 horas do dia 29 de maio do ano de 2017, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. O senhor presidente convidou as seguintes autoridades que foram nominadas para tomarem assento à mesa:
o senhor presidente do Conselho Consultivo da Instituição Júnior Achievement de Santa Catarina, Ricardo Querten Dutra, senhor presidente do Conselho Diretor de Instituição Júnior Achievement de Santa Catarina, Topázio Silveira Neto, senhor diretor executivo do Instituto de Santa Catarina, Evandro Carlos Bardim, e o senhor presidente da Empresa Brasileira de Turismo e idealizador do projeto Vinícius Lumes, senhores idealizadores do projeto José Pedro Pacheco Chiroski e Ricardo Dalcanelle Bornhausen. Ato contínuo, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por solicitação do senhor deputado Mauro de Nadal e aprovada pelos demais parlamentares, em comemoração dos 20 anos de fundação da instituição Júnior de Santa Catarina. No momento seguinte, houve a interpretação do hino nacional e a apresentação do vídeo institucional. Prosseguindo, o senhor presidente fez uso da palavra, representando os deputados deste Parlamento. Na sequência, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônia para proceder à nominata dos homenageados que, na oportunidade, receberam honrarias do Poder Legislativo. E após as homenagens, o senhor presidente convidou para fazerem uso da palavra, em nome dos homenageados, o senhor Topázio Silveira Neto, em nome da instituição homenageada, e o senhor Evandro Carlos Bardim. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença e, antes de encerrar a sessão, anunciou a interpretação do hino de Santa Catarina. Nada mais havendo, o senhor presidente convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. E, para constar, o segundo secretário fez e mandou digitar a presente ata. Deputado Kennedy Nunes, era o que tínhamos para hoje. Obrigado, senhor deputado Padre Pedro Baldiceira. Na verdade, Vossa Excelência disse que esse é o nosso presente para o senhor. Na verdade, o senhor nos presenteou com essa belíssima leitura da ata, sempre fazendo falta aqui a mesa diretora. E fazendo quantos? 42 anos de idade, né? 42. O senhor chega na minha idade. Obrigado, deputado Padre Pedro. Eu coloco em discussão a presente ata que todos os deputados já receberam em seus e-mails. Não havendo, está em votação, está aprovada a presente ata. Eu peço para que seja distribuído o expediente. E agora, pela ordem, deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, queria fazer um registro muito importante aqui da presença da Ana Carla Batista, aqui acompanhando essa sessão, ela que é a segunda prenda adulta de Santa Catarina, do MTG, do Movimento Tradicionalista Gaúcho. E nós, a sua presença aqui, juntamente com o Pedrinho, que é o seu pai também, o Pedrinho Batista, se deve ao fato de que, por indicação dela e articulação dela, nós apresentamos aqui nesta casa, senhor presidente, acabamos de protocolar um projeto de lei que declara integrante do patrimônio histórico, artístico e cultural do Estado de Santa Catarina as atividades artísticas realizadas em festivais e concursos tradicionalistas. Portanto, esse projeto prevê, então, declarar esta como integrante do patrimônio histórico, artístico e cultural, essas atividades. Mais um minuto, deputado. Obrigado. Realizadas em atividades e concursos. Em nosso estado, para os senhores terem uma ideia, anualmente ocorrem diversos desses festivais artísticos em nível regional, estadual. São mais de 600 entidades que possuem diversas famílias envolvidas nessas atividades tradicionalistas. Então, queríamos fazer o registro aqui da presença da Ana Carla
e dizer também que esse projeto partiu a partir de uma iniciativa dela que nos trouxe esse assunto e nós julgamos importante. E já, além de fazer o registro, já pedimos também o apoio dos senhores deputados na tramitação, quando ele estiver nas comissões de aprovação desse projeto de lei. Obrigado, senhor deputado. Obrigado, deputado Neudi Sareta. Parabéns à Prenda, que traz essa excelente ideia para esse parlamento. E nós temos aqui muitos catarinenses que são partícipes e apaixonados pela cultura gauchesca. E que bom tê-la aí vestido de prenda. Nós vamos ter que apilchar o deputado Neudi Sareta também, deixar ele apilchado aí. Pela ordem, deputado Padre Pedro Baldiceira. O senhor tem piúcha também, deputado? Com toda a segurança e com toda a certeza. E já rezei muitas missas crioulas, deputado Kennedy. Apilchado. Pilchado. A rigor, né? Zate, bom. Podemos até fazer alguns ensaios e fazer alguma por aqui. Mas, deputado presidente Kennedy Nunes, apenas gostaria de registrar aqui a presença do prefeito de Bandeirante, o Celso Bigmeier, acompanhado do seu vice-prefeito, o Volmir José, que estão neste parlamento, o Celso Bigmeier do PT e o Volmir José do PR. Bem-vindos aos nossos companheiros e, ao mesmo tempo, também ao Célio, ex-prefeito de Lagoinas. Muito obrigado e sejam bem-vindos à Casa de Lei. Agora, em breves comunicações, meu nobre colega, que também deve ter uma piúcha, deputado César Valduga, ele que é da belíssima cidade de Chapecó, e a minha gravata verde em homenagem a chapecoense hoje. Tudo deputado, bem. Vossa Excelência tem até 10 minutos para a sua fala. Cumprimentar Vossa Excelência e gostaria de saudar os nobres pares dessa casa, saudar também o prefeito e sua comitiva que vem lá do município de Bandeirante, muito bem referenciado pelo nosso querido deputado Padre Pedro, saudar também o Pedrinho, que é lá de Chapecó, presidente do Rede, sua filha que se faz presente e que busca aqui a reintegração, enfim, de uma especificidade muito importante que trata sobre a questão da nossa regionalidade gaúcha, do nosso Rio Grande do Sul. E quero, senhor presidente, saudar a todos aqueles que nos acompanham via TVAL e também rádio digital. Mas, senhor presidente, gostaria de compartilhar com os senhores e senhoras duas atividades muito importantes realizadas por esta casa. Na sexta-feira nós tivemos, junto com a Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano, onde que realizou, por nossa indicação, uma audiência pública para discutir as condições de trafegabilidade das rodovias estaduais de nosso meio oeste de Santa Catarina, além das perspectivas de investimento. O evento ocorreu no Clube Floresta. E, senhor presidente, no município de Ouro, a primeira audiência pública da história do estado de Santa Catarina, lá nós tivemos realizando uma audiência pública. Como é importante a Assembleia estar presente nesses eventos. E contou com um expressivo número de lideranças políticas e setoriais, de entidades e associações. O evento contou com a presença dos eminentes deputados João Amin, que é o nosso presidente da Comissão de Transporte, deputado Romildo Titon, Altair Silva, Nilson Berlanda, Natalino Lázari, além do engenheiro Luiz Felipe Gemelli, superintendente regional do DINFRA, Egídio Antônio Marturano, assessor da Câmara Temática de Transporte e Logística da Fiesc, e Ivan Roberto Taufe, presidente da FCDL do estado de Santa Catarina. Aonde que também diversos prefeitos, deputados natalinos, vereadores, vice-prefeitos, vice-prefeitas, enfim, entidades diversas daquela região. E, deputado natalino, fiquei muito feliz quando Vossa Excelência vim especialmente porque trata-se de um tema muito importante para a nossa região, aonde que a representatividade política da Assembleia Legislativa pôde contar com um número expressivo de deputados estaduais, junto com um só objetivo,
de olhar pela questão das nossas rodovias do nosso meio oeste de Santa Catarina. Como demandas apresentadas ao município de Monte Carlo, encaminhada pelo vice-prefeito Almir Colombo, que pede a revitalização da SC 452 e a finalização das obras das SC 355. Com muita honra, deputado Natalino, vejo que Vossa Excelência se aproxima do microfone, eu lhe passo, portanto, a parte para que também possa fazer a sua manifestação, que foi muito importante a presença da Vossa Excelência nessa audiência pública. Justamente para parabenizá-lo, deputado. Vossa Excelência promoveu lá um evento grandioso, pontual e importante para tratar das nossas rodovias. Como foi bom ter participado, é uma honra muito grande. E quero parabenizar Vossa Excelência, sobretudo, por ter levado também, para tornar essa nossa audiência brilhante, o eminente deputado João Amin, ele que é o presidente da Comissão de Transportes. Nós temos um grande apreço para quem mora da 116 para cá, descendo um pouco o morro e chegando aqui na nível do mar. E nós ficamos muito felizes quando alguém daqui vai lá e sente na pele, epidermicamente, as nossas necessidades. Por isso, Vossa Excelência está de parabéns por ter feito essa reunião e ter promovido isso que o senhor promoveu. Parabéns, deputado. Obrigado, deputado Natalino. Com muita honra também, ele que esteve presente e presidente, com muito orgulho, da nossa Comissão de Transporte Nacionalizativa, deputado João Amin. Deputado Valduga, primeiramente queria parabenizá-lo como presidente da Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano por ter agregado na cidade de Ouro mais de 9 municípios juntos naquela audiência, as entidades, a Fiesc, que é muito importante no acompanhamento daquelas obras, principalmente da 150 e da 390. O senhor conseguiu que 5 deputados, além do senhor, fosse aquela audiência para prestigiar. E isso é muito importante, essa mobilização, já que o senhor é da região, mas conseguiu agregar a força política, a força empresarial, e é sempre uma boa oportunidade para a gente rodar o Estado, juntamente com o deputado Natalino, o Romil Titon, o Berlanda, o Altair, que foi muito importante, somando as forças para o desenvolvimento daquela região que é muito importante para o nosso Estado. Obrigado, presidente. Muito importante a presença de Vossa Excelência enquanto presidente da Comissão de Transporte, mas sim cada vez mais mostrando o seu compromisso com o povo catarinense, levando a Assembleia Legislativa a todos os cantos, a todas as regiões do Estado de Santa Catarina. É muito importante a Assembleia estar presente. Então, a gente ficou muito satisfeito e as lideranças, com certeza, também, daquela região, também ficaram muito contentes com a participação, a representatividade da Assembleia Legislativa junto à audiência pública no município de Ouro, que tratamos, portanto, sobre as nossas SCCs daquela região. Também com o comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Piratuba, Pedro Benato Morosini, onde que solicitou melhorias na SCC também, a 190, trecho que compreende a linha Serraria e que corresponde a 25% dos acidentes, deputado Kennedy Nunes, que corresponde a 25% dos acidentes de trânsito atendidos pela corporação naquela região. Então é alto o índice de acidentes, portanto, em função também da trafegabilidade. Também a SDL de Capinzal, Ouro, Lacerdópolis, por meio de seu presidente Fernando Durini, onde que apresentou o manifesto solicitando a retomada da pavimentação da SC 467 entre Ouro e o distrito de Santa Lúcia, em Jaborá, o recapeamento da SC 150 e SC 390 entre Capinzal e Piratuba, como também a manutenção do contorno viário entre Capinzal e Ouro, pavimentação dos acessos às comunidades de Barro Preto, distrito de Alto Alegre, Lindeberg, Santo Antônio, em Capinzal. Também se falou sobre a necessidade da construção da marginal e rotatórias na SC 467, no acesso do loteamento Novo Horizonte, expoente do Sol, e próximo ao Noesc de Capinzal. E também a instalação de redutores de velocidade na SC 150 no perímetro da comunidade de Santa Bárbara, divisa entre Ouro e Lacerdópolis. Da plenária também foram apresentadas, senhores deputados, a necessidade de fortalecimento do Departamento Estadual de Infraestrutura, o DINFRA, e a intensificação dos processos de fiscalização das obras,
que foi a demanda também, a realização do estudo sobre o traçado da SC 390 na região de Zorteia, revitalização da SC 390 no trecho que liga o município de Capinzal à BR-470, passando por Zorteia, e a pavimentação do trajeto que liga os municípios de Peritiba e Alto Bela Vistas pelas comunidades de Linha Palmeiras e Nova Entre Rios. Como também o encaminhamento, senhor presidente, também cedeu a proposta da inclusão do trecho de acesso à usina de Machadinho no planejamento estadual como extensão da SC 150. Então, outro assim, importante, porque aquela região interliga e é estratégico pelo fato de ser uma região de fronteira com o Rio Grande do Sul, mas também com o Paraná. E um outro evento muito também significativo foi a realização da audiência pública na manhã de ontem para tratar sobre a reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial. A audiência foi demandada pelo Conselho Regional de Psicologia, além de diversos movimentos em prol da saúde mental, e teve como realizadora a Comissão de Legislação Participativa dessa Casa, juntamente com a Frente Parlamentar pela Reforma Psiquiátrica e a luta antimanicomial. Os participantes debateram a necessidade da implementação de deshospitalização dos fechamentos dos manicômios, alento já previsto em lei, e do fortalecimento da rede de atenção psicossocial, o RAPS. Existe também, de fato, uma retração de investimento nessa rede, em especial dos centros de atenção psicossocial, os CAPs, Centros de Atenção para Usuários de Álcool e Drogas, os CAPs AD, 24 horas, CAPs 3, consultórios de rua e centros de convivência. Cortes significativos em ações básicas, como a alimentação do CAPs e o acesso ao Vale Transporte. Então, são temas, assim, importantes que tratam sobre a questão da saúde mental, que nós desenvolvemos, portanto, nesse final de semana, trabalhamos bastante também com a realização dessa atividade, mas também, senhor presidente, olhando sobre a questão das nossas rodovias, aonde que, dentro das nossas prerrogativas legais, nós levamos, portanto, o parlamento, o deputado João Amin, e quero agradecer mais uma vez a vossa presença lá no meio oeste de Santa Catarina, onde que a gente conseguiu ouvir a população. É isso, né? Ouvir as demandas. Mais um minuto, deputado. Ouvir as demandas, enfim, muitos prefeitos, vereadores, deputado Maurício Gudlac, vice-prefeitos, vice-prefeitas, entidades também organizadas, que todas elas, de uma forma unânime, né, buscam as melhorias das nossas rodovias do estado de Santa Catarina, mas naquele momento, mais especificamente, trabalhando sobre a questão do meio oeste de Santa Catarina, lá no nosso Vale do Rio do Peixe, aonde, pelo fato também de ser uma região importante para o PIB de Santa Catarina, onde que temos importante agroindústria, temos importantes indústrias, o comércio muito forte, e lá, portanto, estávamos nós, para que pudéssemos ver a tamanha audiência pública importante, estratégica para toda a nossa região. Com muita honra, pensei que o deputado Maurício ia falar, mas as minhas palavras seriam essas, senhor presidente, sei que foi muito, então, proveitosa essas duas audiências públicas. Muito obrigado. Obrigado, deputado César Valduga. Com a palavra, pela ordem, deputado Maurício Gudlac. Obrigado, senhor presidente. Só fazer um registro, hoje um dia de bastante trabalho, tivemos a reunião aí da bancada, com a visita dos secretários, mas registrar aqui a presença do vereador Márcio Pereira, de Camboriú, junto com o Eliseu Pereira, o Canídia, o vereador Betinho, o Wilson e a Fran. Também fazer um registro especial da presença do prefeito Loli de Lindói e o Robson. E a comitiva de Três Barras, que está tratando de assuntos aí na capital, o Hernani, o João Pedro, o Jacó e o Cristo. E fazer um registro especial aí ao amigo prefeito Celso de Bandeirantes, que está aí também com o deputado Padre Pedro Baldiceira, e o Valmir Lambe, que é o nosso vice-prefeito do município de Bandeirantes. Era o registro, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício Gudlac. Deputado João Amin, pela ordem. Na verdade, eu vou fazer um pela ordem, presidente. Já vou lá para a tribuna para falar, mas eu gostaria de dividir muito bem esses registros. Cumprimentar a equipe Bike Point de Criciúma,
que está aqui na Assembleia hoje, o Cristiano, o Gustavo, o Edson, o Elton e a Zulane. Na verdade, o único que não está aqui ao redor do plenário é o Gustavo, que caiu um tombo e está lá no nosso gabinete, mas daqui a pouco a gente vai conversar lá. Trata bem dos ciclistas, adoro pedalar. Sejam bem-vindos. Com a palavra, o deputado João Amin, como inscrito em breves comunicações. Vossa Excelência tem um tempo de até 10 minutos para a sua fala. Eu queria complementar os deputados, a deputada Luciane, os deputados, o público que nos assiste pela TV da Assembleia Legislativa, aqui no plenário. E, na verdade, o assunto que me traz hoje aqui é um assunto que a gente já vem tratando não só na Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano, mas na Assembleia Legislativa, em contato com as cidades de Biguaçu, de Antônio Carlos, e trata-se de uma obra muito importante para o desenvolvimento da região da Grande Florianópolis, que é a SC 407. Antes de falar sobre a obra em si, eu gostaria de fazer um breve histórico. Ainda na temporada de 2015 e 2016, o DEINFRA fez uma operação tapa-buraco naquela rodovia, obviamente, pelo estado que a rodovia se encontrava, uma rodovia de 30 anos, mais de 30 anos de idade, que não suporta mais a capacidade, o crescimento econômico que ambas as cidades, tanto Antônio Carlos quanto Biguaçu, tiveram nos últimos tempos. Antônio Carlos, o maior produtor de hortaliças do Brasil, sede da Vonpar, sede da Petrobras, há 35 anos atrás, talvez um local com dificuldades econômicas, mas que atravessou essas dificuldades e hoje é um exemplo para a região da Grande Florianópolis. Não diferente de Biguaçu, um município muito importante, e essa ligação faz com que hoje, o que acontece? Ônibus, caminhões de grandes cargas dividem uma estreita via com tobata, com tratores, além dos pedestres, dos ciclistas e das pessoas, das famílias que trafegam no dia a dia naquela rodovia. Porém, não é, pelo jeito, não é importante para o governo do Estado essa obra. E digo por quê. No ano de 2015, nós fizemos uma audiência pública muito prestigiada na Câmara de Vereadores de Biguaçu. Já no ano de 2016, autorizado pelo atual responsável pelo DEINFRA, no dia 23 de agosto de 2016, eu, autorizado, juntamente com o prefeito de Biguaçu, com o prefeito de Antônio Carlos, anunciei que aquela obra estaria prestes a se iniciar. Não aconteceu nada em setembro de 2016, outubro de 2016, novembro de 2016, e em dezembro foi passado às populações que não iriam iniciar as obras por causa da temporada de verão. Já passou janeiro de 2017, fevereiro de 2017, março de 2017, abril, maio e estamos chegando a junho. Vou voltar um pouquinho no tempo agora. No dia 16 de março, encaminhei, combinado com o atual superintendente do DEINFRA, um e-mail com 3 tópicos. Brusque e Guabiruba, SC 405 e SC 407. Até agora, nem atendeu o telefone, atende mais. Então, a gente vem cobrando e sendo cobrado, porque aquela obra é muito importante, não só para a Grande Florianópolis, não só para os produtores de hortaliça, não só para a sede da Vonpar,
em Antônio Carlos, para a sede da Petrobras, mas para a população que passa por aquele trecho por todos os dias. É uma luta desde 2015. O projeto ideal, o ótimo, era muito mais do que a atual revitalização que vai ser feita, mas o ótimo é inimigo do bom e a população entendeu. A Associação Comercial de Biguaçu atendeu com a sua presidente, a Associação de Moradores de Antônio Carlos participando da nossa fiscalização do tapa-buraco de 2015 a 2016, entendeu que o ótimo é inimigo do bom e aceitou o plano B para aquela rodovia. Mas até agora, eu não sei se o deputado Ismael quer tratar sobre o assunto, mas obviamente que o à parte está concedido. Obrigado, deputado João Amin, parabéns pela sua intervenção. É de fato uma preocupação de todos nós que, de uma forma ou de outra, atravessamos o estado de Santa Catarina semanalmente. Dizer apenas que, não obstante a nossa angústia, uma boa notícia, deputado João Amin. Tivemos hoje conversando com o secretário, nosso deputado Vampiro, e o governo tomou uma decisão, trabalhar de forma noturna, das 11 até as 5h30 da manhã. Isso evitando, inclusive, problemas na temporada, etc. e tal. Então, vai ser um trabalho ininterrupto. Inclusive, nós havíamos apresentado um projeto de lei nessa casa em relação a isso. O DENIT acabou, na diligência, discordando da nossa posição, mas em nível de Santa Catarina, temos essa conquista e esperamos que com isso a gente consiga avançar em frentes como essa que Vossa Excelência está apresentando nessa tarde, o trabalho dos nossos operários, que vai facilitar, não só pela segurança, não está aí sol batido, mas também fazendo com que não haja transtornos, principalmente durante a alta temporada, já que o trabalho será noturno. Obrigado. Obrigado, deputado Ismael. Mas a nossa luta pela SC 407 não vai acabar. Eu queria fazer um registro especial às associações comerciais dos dois municípios, tanto de Antônio Carlos quanto de Biguaçu, às câmaras de vereadores, até na gestão passada da presidência, como agora, os vice-prefeitos dos dois municípios, os prefeitos, em nome do Wilson, atual vice-prefeito, do ex-prefeito Paulo Remor, que cobraram e tiveram a garantia do governo do Estado que aquela obra iria sair do papel em dezembro do ano passado. Ainda não saiu, mas a Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano, que já fez audiência pública, que já fez verificação in loco de tapa-buraco, vai cobrar a completa revitalização da SC 407 para que as tobatas, os tratores não dividam a pista com o pedestre, com o ciclista, com ônibus e com caminhões de grande porte que fazem parte do desenvolvimento das duas regiões. Muito obrigado. Obrigado, deputado João Amin. Próximo orador inscrito é a deputada Luciane Carminati, do Partido dos Trabalhadores da cidade de Chapecó. Vossa Excelência tem um tempo de 10 minutos para a sua fala, deputada. Obrigada, presidente. Quero cumprimentar a todos. Bem, na semana que passou, devido a vários compromissos, não consegui me manifestar sobre um tema extremamente grave que tem preocupado os brasileiros, que é com relação à delação da JBS, e que isso tem nos afetado profundamente, no sentido de que percebemos a gravidade das acusações. Mas eu quero mencionar o olhar do José Álvaro de Lima Cardoso sobre este fato, que é um economista aqui de Santa Catarina, um técnico do DIEESE, renomado, e que faz o debate dos olhares diferentes que temos tido sobre essa delação. Portanto, vou me manifestar a partir de um artigo produzido pelo economista José Álvaro de Lima Cardoso. Diz ele: na recente delação feita pelos donos da JBS, um deles afirmou que a empresa desembolsou entre 2010 e 2017 mais de R$1 bilhão em propinas. Segundo versão da turma que coordena a Lava Jato, a quantidade de propina pagas alcança algo em torno de 2 bilhões de dólares. 2 bilhões de dólares.
É muito dinheiro. Porém, é fundamental levar em conta que todo este dinheiro é o dinheiro da cachaça. O valor representa um nada em relação ao que os golpistas estão levando e pretendem ganhar com o golpe. Por exemplo, em abril, o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, decidiu que o Banco Itaú não precisará pagar impostos relativos à fusão Itaú-Unibanco, realizado em 2008. O valor do benefício concedido ao Banco Itaú, no meio de uma crise fiscal dramática, é de 25 bilhões. 25 bilhões. O processo de maior valor que tramitava no CARF, vinculado este órgão à Receita Federal. O Conselho, o CARF, julga os recursos recebidos pela Receita contra a cobrança de multas e tributos. Com base na legislação, os técnicos do Ministério da Fazenda pretendiam cobrar imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido por ganhos de capital decorrentes do processo de fusão Itaú-Unibanco. A doação é feita 25 bilhões, ao mesmo tempo em que, usando como pretexto a crise e a falta de dinheiro, o governo empreende o maior ataque aos direitos sociais e trabalhistas registrados na história do Brasil. Só para efeito de comparação do que representa o valor doado, a Lava Jato, que os incautos dizem que investiga o maior caso de corrupção da história do país, apurou desvios totais da ordem de 6,2 bilhões. Volto a dizer, 6,2 bilhões a Lava Jato identificou. Itaú teve um benefício de 25 bilhões. Valores que foram superestimados visando obter o apoio da opinião pública para a Operação Lava Jato. Verdadeiro cavalo de Troia e elemento-chave para a operacionalização do golpe contra a democracia de 2016. Os recursos doados pelo CARF ao Itaú, que vão beneficiar meia dúzia de super ricos banqueiros, equivale praticamente ao orçamento total do Bolsa Família, programa que retira do flagelo e da fome 50 milhões de brasileiros. O Itaú Unibanco obteve lucro líquido de 22 bilhões no ano passado, o maior entre os bancos brasileiros, como vem ocorrendo há alguns anos. O Itaú é o maior banco do país com um ativo de 1,426 trilhões. Esse montante de lucro impressiona pela magnitude, claro, mas também porque foi apurado no ano em que a economia brasileira afundou, apresentando retração do PIB de 3,6%, no período de maior recessão da história brasileira. O Itaú, mesmo com esse nível de lucratividade, foi o banco que mais fechou agências no ano passado, um total de 168 agências. Esse é o pior tipo de corrupção, porque é consequência da captura do Estado pela elite do dinheiro, especialmente a elite financeira. O chamado dinheiro entre os blocos do interesse do golpe do ano passado, representado pelos donos da JBS, por exemplo, é o mais poderoso, por ter a capacidade de comprar todos os demais segmentos. Muitos reclamam dos recursos do Bolsa Família, que é dar dinheiro para pobre, para vagabundo. Pois é, mas esse recurso todo do Bolsa Família, responsável por retirar 50 milhões de brasileiros da fome, da extrema pobreza e miséria, acho normal, por outro lado, dar 25 bilhões para meia dúzia de banqueiro. Isso é normal. Avalizado pelo Estado brasileiro, pelos órgãos do governo brasileiro. Então, não dá para dar Bolsa Família para 50 milhões de brasileiros, porque no meio tem alguns vagabundos que não querem trabalhar. Mas dá para dar 25 bilhões
a 6 banqueiros. Isso nós aceitamos. É importante levar em conta que a anistia da dívida para o Itaú é um pequeno custo em meio ao incalculável preço do golpe de Estado contra a democracia no Brasil. Milhões de vezes mais caro do que todos os esquemas de corrupção anunciados. Ou então, quanto vale para os trabalhadores retirar 200 artigos da CLT? Qual é o tamanho desse golpe? Quanto vale para os brasileiros acabar com a Previdência Social para quem ganha um salário mínimo? Qual é o custo da destruição do setor de engenharia nacional, que abriu espaços para os americanos entrar? Quanto custa, em termos de soberania energética, a prisão do vice-almirante Otto Luiz Pinheiro da Silva, principal responsável pela conquista da independência da tecnologia no ciclo de combustível, que colocou o Brasil em posição de destaque na produção em relação ao mundo? Quanto vai custar, em termos de soberania nacional, o fato de que a empresa Odebrecht passará a ter as suas operações monitoradas por profissionais indicados pelo Ministério Público Federal do Brasil e dos Estados Unidos, que é o equivalente ao governo americano ou Ministério da Justiça no Brasil? A Odebrecht Defesa era responsável pela construção do submarino nuclear e a sua controlada Mecatron, responsável pela construção do submarino de produção brasileira. Quanto custa à soberania nacional a colaboração entre os responsáveis pela Lava Jato e os órgãos de investigação do Estado norte-americano, que permitem o acesso do governo daquele país a informações sigilosas que são utilizadas para atacar e processar judicialmente a Petrobras e outras empresas brasileiras, informações brasileiras abertas para os Estados Unidos, destruir a nossa soberania nacional? Quanto custará ao Brasil o repasse ao Império do Norte, do petróleo, da água, dos minerais, do território para a instalação de bases militares americanas? Quanto custará a pretendida destruição da Previdência Social para os 100 milhões de brasileiros que dela dependem, com o único objetivo inconfessável de abrir mercados aos bancos privados? E, aliás, caros ouvintes, o que mais a gente vê crescer nesse país após a reforma da Previdência é a procura por planos privados de Previdência. Por quê? Quem ganha com isso? Talvez o maior custo para a soberania seja a sabugice dos golpistas. Quem não sabe o que é sabugice, procure no dicionário. Os responsáveis pela Operação Lava Jato permitem o acesso a órgãos do Estado norte-americano, a informações sigilosas que são utilizadas para atacar e processar judicialmente a Petrobras e outras empresas brasileiras. Recentemente, só um minuto, presidente. Mais um minuto, deputada. Recentemente, procuradores e juízes da Lava Jato se apresentaram em programa de entrevista dos Estados Unidos para falar mal do Brasil e dos políticos. Em que outro país do mundo funcionários públicos poderiam tomar tal atitude sem consequências jurídicas e funcionais? Imagine se ocorresse o contrário. Se procuradores americanos viessem ao Brasil falar mal do país e dos políticos americanos. No Brasil, esses personagens não só não são punidos, como são incensados pela mídia e recebem poupudos salários, muito superiores àqueles pagos em qualquer parte do mundo, atuando com órgãos dos Estados Unidos, sem qualquer constrangimento contra as empresas e instituições brasileiras. Precisamos desenhar ainda? Acho que todos entenderam. Obrigada. Obrigado, deputada Luciane Carminati. Vamos entrar agora ao horário dos partidos políticos. Antes, portanto, essa presidência faz um registro especial ao colega jornalista Salvador Neto, que está aqui com a sua esposa. Eles que
eram moradores de Joinville e agora são manezinhos da ilha. Sejam bem-vindos a essa casa, um prazer revê-los aqui. Primeiro horário destinado aos partidos políticos é a bancada do PSC. Não havendo, o segundo é o bloco parlamentar PP, PR, PSB. E o deputado Maurício Scudlar vai fazer a utilização do tempo em nome do bloco parlamentar. Vossa Excelência tem o tempo de até 13 minutos para a sua fala, deputado Maurício Scudlar. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha, amigos, vereadores, lideranças, jornalistas e os nossos colegas aí de trabalho. Vários assuntos para tratar no dia de hoje, mas eu já ouvi aí o deputado João Amin, a questão das rodovias estaduais, ele falando da rodovia que liga até Antônio Carlos. Uma rodovia que a gente já recebeu também muitas queixas, muitos moradores, sempre que podem, lideranças, cobrando aquela questão. E, infelizmente, o DEINFRA, a Secretaria da Infraestrutura, eu não sei bem quem é o responsável por aquilo ali, mas as rodovias estaduais estão em frangalhos. Já falamos da rodovia Caçador, Matos Costa, Porto União, que é um estado de calamidade pública. Falei aqui da rodovia Princesa São José do Cedro, que é uma rodovia que está em estado lastimável. O deputado Dirceu Dresch, há poucos dias, mostrou aqui algumas imagens daquela rodovia. Eu trouxe imagens da rodovia, situação caótica, a única ligação asfáltica do município com a BR-163. E agora, no último final de semana, até recebi da vereadora Fábio Pancotti, lá de Princesa, pedido de providência, porque a situação é caótica. E essas imagens aí, da 155, que é a rodovia que liga Abelardo Luz a Rincão Torcido, ali no Paraná. E, rodovia estadual, rodovia que liga aquela região de Xanxerê, Abelardo Luz, ao Paraná, é a situação em que se encontra. Agora, com a chuva, com uma semana de chuva, infelizmente vai ficar pior. Nessa rodovia, os vereadores de Abelardo Luz tiveram o trabalho de fazer os 18 quilômetros dessa rodovia e contar os buracos. Buracos desse tamanho, que podem fazer esse estrago, provocar acidente. 254 buracos em 18 quilômetros. Eles têm uma competição para ver se é mais buraco quem vai para o Rincão Torcido ou se é mais buraco do lado que vem do Paraná para Santa Catarina. E eu já fui lá em reunião, em ordem de serviço, e o DEINFRA anuncia que vai começar a recuperação das rodovias. A população nos cobra, porque nós estamos lá perto, nós vamos conversar, nós participamos nos municípios, deputado Kennedy, e recebemos a cobrança. Igual o vereador que está ali presente no dia a dia, que não pode fazer nada a não ser fiscalizar e denunciar, e nós, deputados, que não temos a caneta na mão, não podemos mandar inicial fazer nenhuma obra, mas temos que estar denunciando. Infelizmente, essa aí é a rodovia 155, Abelardo Luz, ao Paraná, Rincão Torcido, mas é a mesma situação da rodovia Matos Costa Porto União, é a mesma situação da 163 de Porã do Oeste a Itapiranga, é a mesma situação da 135 de São José do Cedro a Princesa, e infelizmente é esse o problema. Eu espero
que o governo do Estado, que o governador, determine que o DEINFRA adote uma providência, porque certamente, depois dessa semana de chuva, a situação vai ser ainda pior. E se não tiver um atendimento, uma solução emergencial, o problema vai ficar grave nessas rodovias que tratam do transporte, da economia, da população, de grande parte do estado de Santa Catarina. Então, falei do Planalto Norte, falei da região da Abelardo Luz, falei do extremo oeste, a 163, Iporã do Oeste, Tapiranga, da 135, São José do Cedro, a Princesa, enfim, o deputado João Amin, aqui da tribuna, o deputado João Amin, aqui da tribuna, falou da rodovia para Antônio Carlos. Então, infelizmente, a gente vê que é um problema generalizado às rodovias estaduais de Santa Catarina, a situação caótica em que se encontra. Então, nós esperamos, sim, que o governo do Estado adote uma providência, haja uma cobrança ou haja uma mudança. E hoje nós vimos aí na imprensa que as secretarias regionais mudaram de nome para ADR, mas que o gasto ficou maior. Aumentou em 40 milhões de reais o gasto. E são quase 2 mil funcionários à disposição das secretarias, quase não, mais de 2 mil à disposição das secretarias regionais. E é lamentável, não tem solução, porque os secretários regionais dessas rodovias aí, que teriam que cuidar, que ter pulso firme, que acompanhar, que prever que precisa manutenção, não tem adotado as providências necessárias. Eu vejo a Secretaria Regional de São Miguel do Oeste, uma secretaria pequena, tem 45 funcionários, é um absurdo. Dionísio Cerqueira, 25 funcionários na Secretaria Regional, e não tem solução, não tem resposta para a população. Secretarias aí com 80, 70 funcionários que saíram das suas atividades fim e que estão ali sem dar resposta. Então vamos encerrar as secretarias regionais, que é o que a população quer, dar força para os órgãos fins, para o DEINFRA lá, para a educação, para a saúde, e eles, com esse reforço de funcionários, vão atender melhor sem ter esse gasto todo. Então, esse é o meu pedido com referência à questão das rodovias estaduais de Santa Catarina. Outro assunto que eu queria abordar aqui, referente à nossa Balneário Camboriú, mas que é referente a toda Santa Catarina. Nós tivemos, desde quinta e sexta-feira, em Balneário Camboriú, um problema, um choque entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, por causa de um pedido de prisão preventiva feito pela DIC de policiais militares. E vejo que faltou uma ação rápida da Secretaria de Segurança. Por quê? Porque a Polícia Civil, através do delegado-geral, acaba recebendo os reclamos dos seus policiais civis. A Polícia Militar, através do comandante Paulo Henrique, e 2 comandantes que eu admiro pela serenidade, pela forma de agir, pela tranquilidade, tanto o Paulo Henrique da PM, quanto o delegado Arthur Nitz, da Polícia Civil, procuram conduzir com sabedoria, dentro do possível, fazendo o melhor por Santa Catarina, tem apresentado grandes resultados em termos de combate à criminalidade, mas quando dá esses choques, afinal, são quase 20 mil homens e mulheres, tanto na polícia, contando a Polícia Militar, quanto a Polícia Civil, e
problemas podem surgir de relacionamento, de espaço. Lá, acho que as duas partes têm razão e têm a sua meia-culpa, como diria. Ora, houve um homicídio, o autor desse homicídio confessou o crime para o delegado da Polícia Civil, ante as provas que eles apresentaram. Esse autor do crime alegou que foi torturado, que sofreu lesões, que foi agredido pela Polícia Militar no dia que o fato ocorreu. Cara que é um marginal, que tem passagem, que diz que é do PCC. E a polícia, ouvindo aquele relato, fez um inquérito e foi pedida a prisão dos policiais. Eu acho que a prisão é um caso extremo, até porque o denunciante, não sei todas as provas que tem no processo, mas o denunciante é um elemento com todas as suspeitas possíveis sobre a sua pessoa, tatuado com lágrima, que significa alguém que já matou alguém, né? Um elemento que pertence ao PGC, o PCC, e que denunciou que foi torturado. O delegado fez o inquérito, pediu para a Justiça, juiz e Ministério Público se manifestaram e foi decretada a prisão de 6 policiais militares. Acho que é um ato extremo, porque o bandido ficou solto e os policiais militares tiveram a prisão decretada. Aí já tem excessos que deveriam ser comunicados às chefias para uma análise melhor de como agir, de como proceder. E aí, para culminar com esse desentendimento, na hora de cumprir a prisão, a denúncia que tem é que ou delegado ou policiais fizeram lá dentro do batalhão selfies, menosprezando, entende, os policiais militares, a atividade e a polícia militar. Olha, todos nós e todos os catarinenses têm o maior respeito pela polícia militar, como tem pela polícia civil. Polícia Militar faz um grande trabalho em Balneário Camboriú e isso levou, pela falta de uma solução rápida da Corregedoria, da Secretaria de Segurança, ao comando de Balneário sair em defesa dos seus policiais, movimentar a comunidade para dizer que apoia a polícia. Tinha não tantas pessoas na manifestação, mas não precisa isso, porque toda a sociedade de bem apoia e reconhece o trabalho que é feito pela Polícia Militar em Balneário Camboriú e em Santa Catarina. O que eu vejo é que faltou rapidamente solucionar, não deixar que um problema localizado, um desentendimento ali, leve a uma briga de corporações. Isso não pode acontecer. E quem pode fazer essa ação rápida é a Secretaria de Segurança. Mais um minuto, deputado. Então, eu vejo que há, às vezes, por parte dos policiais militares, ou quase sempre, aquela vontade de esclarecer o crime, vai no local, vê uma vítima assassinada, vê os familiares ali chorando, lamentando aquele crime, ele sai com a disposição de encontrar o autor do crime e apresentar ele para a Justiça para que efetivamente haja o julgamento. Então, às vezes pode ter extrapolado, isso a Justiça vai dizer, mas o que nós temos que afirmar, sim, é que a Secretaria tem que resolver essa questão. A Polícia Militar e a Polícia Civil são bem conduzidas no estado de Santa Catarina e nós não podemos deixar que ações isoladas prejudiquem o convívio dessas duas corporações importantes para a nossa segurança. Questão de ordem, senhor presidente.
Pela ordem, o deputado Altair Silva. Senhor presidente, eu quero registrar na presença na casa na tarde de hoje, prestigiando a sessão, o vereador José Cléo Cus, de São Carlos, o vereador Martelinho, o vereador Ademar, sendo que o Cléo e o Ademar são secretários do município de São Carlos, e também registrar a presença do Jorge Piscinin, da cidade de Abelardo Luz, ele que foi o candidato a prefeito do Partido Progressista, nosso partido, e do seu filho Douglas, de Abelardo Luz, que estão acompanhando essa sessão. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado, senhor presidente. Que eu registro, obrigado pela presença de todos. Agora sim, com a palavra, por até 7 minutos, com uma permuta, com o PMDB, a deputada Ana Paula Lima. Obrigada, senhor presidente, senhor colegas parlamentares. Um cumprimento muito especial aqui ao vereador Jair Anastácio, do município de Araranguá, que veio a essa casa, senhor presidente, juntamente com o Valdenir e o Daniel, solicitar aqui de todos os parlamentares recursos para o município de Araranguá, até porque vamos estar debatendo esse tema nas próximas semanas. Também não posso deixar de registrar a presença do Marcelo, aqui representando os institutos Anjos do Mar, numa longa luta para estabelecer ali, naquele espaço de terra, né, esse instituto que faz tanto bem para aquela comunidade do Vale do Itajaí, da Foz, que fica no município de Itajaí. Todos sejam muito bem-vindos a essa casa. Deputado Dirceu Dresch, essa semana o Partido dos Trabalhadores vai realizar um grande evento em nível nacional, que é o nosso 6º Congresso do Partido dos Trabalhadores, homenageando uma grande liderança nossa, a senhora Marisa Letícia Lula da Silva, que nos deixou nesse ano vítima de um AVC e que ficamos todos entristecidos. E o Partido dos Trabalhadores, então, faz esse 6º Encontro Nacional, Congresso Nacional, onde estaremos lá centenas de militantes de várias partes do nosso Brasil, dos 26 estados e também o nosso Distrito Federal, que estarão participando para travar um debate decisivo sobre o conjunto de desafios para nós colocados, sobretudo esta crise econômica, política, social e moral que as elites precipitaram no nosso país. Além também que se faz necessário um balanço de nossos governos, da atuação do Partido dos Trabalhadores nos últimos anos, com erros e certamente com mais acertos do que erros, mas está, mais do que na hora de colocar no centro dos nossos debates a definição de uma estratégia precisa para uma conquista da democratização do poder do Estado pelo Partido dos Trabalhadores. Como evitar a oposição inerente à burocracia do Estado contra os governos progressistas, como tratar a transformação do judiciário, hoje uma força política sem controle social e profundamente comprometida com interesses conservadores, e a questão também da mídia, que vai ser um tema de debate nesse 6º Congresso, qual o melhor caminho para romper o monopólio e democratizar a mídia no nosso país. Então, mobilizar milhares de militantes, envolvê-los numa participação efetiva, que não seja apenas depositar o voto na urna. Não é isso que nós, enquanto seguidores e militantes do Partido dos Trabalhadores, mas todos os convidados, fizemos um amplo debate, uma reflexão, uma crítica também, e também esta será a garantia de retomar o rumo da construção de um partido socialista, democrático e de massa. Esse amplo processo, senhor presidente e senhores parlamentares, é que pode garantir a constituição de uma direção partidária sintonizada com a base, com todos os militantes de todos os municípios do nosso país, e que signifique também, de um lado, o fim do imobilismo e da burocracia, e do outro lado, a mobilização unitária
para reunir forças dos movimentos sociais, dos movimentos populares, dos partidos de esquerda, dos democráticos, para derrotar os golpistas, para barrar as contra-reformas que estamos vivendo no nosso país e conquistar eleições diretas já, até porque esse impostor que está governando o Brasil precisa ser realocado do cargo o mais rápido possível, porque em um ano de governo dele destruiu significativamente muitos direitos conquistados pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras. Então, o futuro do PT depende de nossa capacidade de refazê-lo, de reorientá-lo e de nós reencontrarmos com a nossa base social. Durante os 13 anos do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, o país sofreu transformações significativas, transformações profundas, principalmente nas condições de vida do nosso povo. Veja bem, nós saímos do mapa da fome, do mapa da miséria e, infelizmente, esse ano, milhares e milhões de pessoas estão entrando no mapa da fome, infelizmente. Deixamos um legado histórico incomparável que nos credencia a pleitear, com um novo programa democrático e popular, o retorno do governo ao nosso país através das eleições livres e diretas. Que a nossa gente, que o nosso povo tenha a condição de eleger o presidente ou a presidenta da República. O Congresso também é uma oportunidade para promover mudanças na organização do partido, consolidar uma direção que leve em conta a diversidade partidária, a diversidade cultural, a diversidade regional, de gênero, a diversidade étnica e racial, a de orientação sexual, oferecendo substância política e ideológica no nosso coletivo partidário. É um momento também, senhores e senhoras, em que se procura integrar e aproximar a direção nacional do Partido dos Trabalhadores com os seus diretórios estaduais e também com os seus diretórios municipais. Então, o Congresso vai acontecer essa semana, terá início agora no dia 1º de junho, 1, 2 e 3 de junho, onde serão reunidas centenas dos delegados que foram escolhidos através dos congressos estaduais. O nosso aconteceu no município de Laje, onde nós tivemos eleitos 117 delegados que estarão participando nesses 3 dias para esse amplo debate do Partido dos Trabalhadores, de reorientação, de organização do nosso partido. E nós estaremos debatendo, então, em Brasília, onde vai acontecer esse encontro, esse congresso, nessa dia 1º, que é quinta-feira, dia 2 e dia 3 de junho, além também dos delegados, deputados estaduais, deputados federais, vereadores. 30 segundos, deputado. Mudou o tempo, então. Não, deputado, horário dos partidos. Prefeitos, vereadores e várias lideranças que estarão presentes, então, fazendo esse amplo debate. Muito obrigada. Fica aqui o nosso registro, no horário do nosso partido, que nós estaremos acompanhando. Muito obrigada, senhor presidente. Agora, com a palavra, o PSD. Para uso, o deputado Darcy de Matos. Alô? Pois não? Obrigado aí ao técnico. Senhor presidente, eu desejo saudá-lo e saúdo os demais deputados, deputado Padre Pedro, é o único deputado abençoado aqui do Parlamento Catarinense. Quero saudar a prefeita Valquíria, querida, prefeita jovem, cheia de sonhos, de projetos, que certamente nós vamos ajudar a senhora a realizar na cidade de Santa Terezinha, junto com o vice-prefeito Inácio, do PSDB. Padre Pedro, eu não sabia, mas Santa Terezinha é a capital, deputado Silvio, deputado Aguiar, capital da rainha, da produção de rainha, das colmeias, da abelha. Que coisa interessante, prefeita Valquíria. Capital da rainha. Quero lei do deputado Aguiar, que está aqui já dizendo a minha lei.
Parabéns, deputado Aguiar. Não sabemos como é que produz a ranha, mas que produz, produz. Quero saudar demais deputados, deputado Mauro, deputado Maurício. Senhor presidente, eu desejo falar aqui sobre 2 assuntos. Primeiro assunto, senhor presidente, diz respeito à reunião que Vossa Excelência ajudou a organizar, senhor presidente, deputado Aguiar, com o município de Campo Alegre, Corupá, São Bento e Rio Negrinho. Talvez, deputado Silvio, nós devêssemos ter convidado o deputado Aguiar, porque ele também representa aquela região, mas vimos na agenda agora rapidamente, e nós sentamos com o secretário Pavan, deputado Monta, para procurar tratar da busca de R$250 mil, prefeita Valquíria, para nós fazermos um plano integrado de turismo regionalizado, envolvendo esses 4 municípios da Serra de Campo Alegre, que tem toda uma gastronomia típica, uma cultura diferenciada, uma topografia privilegiada, que tem um potencial turístico enorme. Cada município tem seu plano municipal de turismo. Certamente a prefeita Valquíria vai fazer também em Santa Terezinha, ou já tem, mas nós precisamos integrar esses planos municipais, deputado Aguiar, num plano regionalizado. E integrar o plano regionalizado, deputado Padre Pedro, ao plano estadual de turismo, que é a indústria sem chaminés de Santa Catarina e no Brasil. E essa reunião foi muito produtiva, o secretário Pavan se mostrou sensível e deverá repassar os recursos para a estruturação desse plano. E certamente, deputado Aguiar, nós podemos também reivindicar sobre a sua liderança recursos para o plano de turismo integrado do contestado, da região de Canoinhas, Três Barras, Iliniópolis, Major Vieira e assim por diante. E nós estamos entusiasmados com o potencial turístico de Santa Catarina. Nós temos o turismo de contemplação, o turismo ecológico, o turismo religioso, nós temos 700 quilômetros de praia no nosso estado, nós temos a região do Caminho das Neves, São Joaquim, Urubici, Serra do Rio do Rasto, ali o vale da região de Blumenau, da gastronomia, dos doces, não é? Do chopp, e assim por diante, deputado Mauro. O Oeste tem toda uma característica peculiar. Enfim, somos um estado de uma economia diversificada, de um povo empreendedor e, sobretudo, de um povo acolhedor. Claro, deputado Kennedy. Mas eu quero, concluindo aqui as minhas palavras, falando desse plano do turismo integrado dos municípios de Campo Alegre, o prefeito Rubens estava lá, o deputado Silvio esteve presente, de São Bento, de Rio Negrinho e de Corupá, com o prefeito João Carlos. Eu quero falar um pouquinho da segurança pública, deputado Padre Pedro. Deputado Aguiar, Maurício aqui é um especialista, delegado, já aposentado, né, deputado Maurício? Acho que se aposentou um pouco cedo demais, mas enfim se aposentou, né? Mas continua defendendo a segurança pública. Deputado Mauro, um absurdo. Quando nós falamos de segurança pública, prefeita Valquíria, nós logo, Salum, ex-deputado Salum e apresentador de televisão, com grande audiência, nós pensamos logo em repressão. Pensamos em polícia, em viatura, câmara de monitoramento, em presídios, na repressão. Mas o Estado não pode ser chamado somente para reprimir. O Estado, o poder público, ele tem que entrar um pouco antes na vida das pessoas. Ele tem que entrar, ele tem que ser chamado, ele tem que entrar na prevenção, na origem do problema. Ou então nós vamos enxugar gelo. E aí quando falamos em prevenção, não é só o Estado, não é só o ente público, a comunidade empresarial e, sobretudo, deputado Mota, a família. A família. Quando os nossos filhos são educados com disciplina, com religiosidade, com carinho, com amor, com compreensão, eles não vão para o mundo das drogas e não vão para a delinquência.
Mas enquanto nós tivermos 50% dos casamentos divorciados, pais e mães irresponsáveis, que delegam a educação dos seus filhos, entre aspas, para as escolas ou para os vizinhos, nós vamos continuar perdendo os nossos filhos para os traficantes e para o mundo do crime e das drogas. Essa é a grande verdade. E aí, a família, a escola, a igreja, o PROERD nas escolas, as opções de lazer e de formação profissional para os nossos jovens. Quais são as áreas mais violentas na grande Florianópolis? É o Morro do Mocotó. Qual é a área mais violenta de Joinville? É o Jardim Paraíso? É o Ana Júlia? São as áreas, deputado Mauro de Nadal, que os serviços públicos não chegaram lá, que não tem uma boa iluminação pública, que não tem área de lazer, que não tem a formação profissional, que não tem o saneamento básico. Os serviços públicos essenciais se traduzem na melhoria da segurança pública. Então, nós queremos falar da necessidade da repressão, da polícia, dos presídios, das viaturas, de mais homens, mas nós jamais podemos esquecer, deputado Mota, da prevenção, da família, da escola, da igreja e do trabalho de campanhas, sobretudo educativas, para que nós possamos preparar de forma veemente, com alicerce, os nossos jovens que são a futura geração. Eu já concedo uma parte, mas quero também poder dizer que o grande problema tem sido o Código Penal frouxo e o processo penal. A Polícia Civil e Militar, deputado Milton, nunca prendeu tanto como hoje. Mas das prisões efetuadas nesse ano em Santa Catarina, 50% dos delinquentes presos em flagrantes estão soltos nas ruas. Eles são presos 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 50 vezes e continuam soltos nas ruas. Isso é um absurdo. Por exemplo, a chamada audiência de custódia, após 24 horas, quando um cidadão preso em flagrante, ele tem que ser chamado perante o juiz, para que o juiz verifique se ele não foi torturado, não foi machucado, não foi maltratado. E quem é que chama a vítima nesse período de 24 horas? Quem é que quer saber como é que estão os familiares do seu ente querido assassinado no roubo, no furto, nas nossas ruas, nos nossos bairros? Ninguém. Muito menos os direitos humanos, que têm se preocupado excessivamente com os presos, com as penitenciárias e com os delinquentes. Essa é a grande verdade. E a redução da maioridade penal, que absurdo, que não passou no Congresso. O adolescente, com 17 anos, se ele cometer qualquer crime, bárbaro, que comete todos os dias no Brasil, ele é preso e vai para um centro de recuperação e é condenado por no máximo 3 anos. A cada 6 meses, uma equipe multidisciplinar faz uma avaliação desse adolescente. E na grande maioria das vezes eles são soltos muito antes dos 3 anos do final da sua pena. Aí, nesse caso, vale a pena ser criminoso, deputado Mota. Lamentavelmente. Essa é a verdade nua e crua. Nós precisamos trabalhar, empreender todos os esforços, todas as nossas energias físicas, de inteligências e espirituais, para que possamos fazer uma cruzada no caminho da prevenção, no caminho da conscientização e no caminho do preparo e da consolidação de futuras gerações que possam rumar para o bom caminho, para o caminho da qualidade de vida e do desenvolvimento. Deputado Mota. Quero cumprimentar o eminente deputado Darcy de Matos, parabenizar pelo seu pronunciamento, que levanta um tema muito importante. Falasse a lei de custódia, que prende hoje e a justiça, depois da manhã, libera. E não é só liberar,
passar o rosto num prego, cortar umas 2 vezes e dizer que foi agredido pelo policial, o policial vai responder processo. Então nós não temos lei nesse país, o Congresso Nacional não faz lei para manter o preso no presídio, para nós garantir a segurança. Essa é a verdade, nós não temos lei. Todo mundo sabe que 70% dos problemas no país é a droga. De onde é que vem a droga? Todo mundo sabe de onde é que vem a droga. Passa nas fronteiras. O que é que nós estamos fazendo para impedir? Muito pouco ou quase nada. Então é preciso algumas medidas duras e radicais para que nós possamos não deixar a juventude, né, ser envolvida nisso aí. É envolvida na sala de aula, meu caro deputado Darcy de Matos, na sala de aula. O que será o futuro da juventude se nós não tomarmos algumas medidas duras e radicais? Então é preciso sim, medidas duras, coragem. E nós aqui, o parlamento tem que ter coragem. Os parlamentos brasileiros têm que ter coragem. E o Congresso Nacional tem que ter coragem para mudar as leis e fazer com que os policiais saibam que pode trabalhar, pode tomar medida, mas que quando pega um preso, ele fica garantido no presídio e não saia para roubar de novo e matar de novo, como está acontecendo hoje no Brasil. Obrigado, deputado. Parabéns, deputado. Nós estamos tratando da segurança do Estado, mas de Joinville, vamos levar o secretário para fazer uma grande audiência pública na cidade de Joinville. Deputado Mota, eu concluo, senhor presidente. Deputado que ele tem acompanhado e ajudado muito, que eu faço menção ao Bolsonaro, não sou adepto dele, mas ele tem razão quando se dirige aos presídios e aos presos. Essa é a grande verdade. Nós temos preocupação, sim, com as condições dos nossos presídios e dos presos de Santa Catarina, que são absurdos. Há 10 anos tínhamos 6.000, hoje nós temos 18.000 presos em Santa Catarina. Agora, a penitenciária, o presídio, deputado Zé Milton, como diz o Bolsonaro, é lugar de pagar pecado. Deputado Darcy, vou dar 30 segundos, mas é o horário dos partidos, a não ser que o PMDB seja da parte do tempo. É o suficiente, senhor presidente. Tá bom. Mas a nossa preocupação maior não é com o preço. Nossa preocupação maior é com o agricultor que levanta de madrugada e sustenta a sua família com dignidade. É com o trabalhador que anda 2 horas no ônibus para chegar na empresa, deputado Milton Robles. A nossa preocupação é com as pessoas de bem de Santa Catarina, que sustentam as suas famílias com dignidade e com muito trabalho. Os presos têm que pagar aquilo que fizeram para a nossa sociedade. Essa é a grande verdade. Pela ordem, presidente. Agora, no horário dos partidos, o PMDB, por até 15 minutos, com a palavra o deputado Mauro de Nadal. Antes, porém, o deputado João Amin, pela ordem, sem prejuízo ao deputado Mauro. Não, só gostaria de dar boas-vindas e anunciar a presença dos vereadores de Itaió, o Ginho e o Joel Macop, do Partido Progressista da cidade de Itaió. Sejam bem-vindos. Ainda com a permissão do deputado Mauro, com a palavra o deputado Milton Obos. Obrigado, senhor presidente. Também só para agradecer a presença e cumprimentar aqui a prefeita Valquíria de Santa Terezinha, que o nosso líder, deputado Darcy, já fez a menção, o vice-prefeito Inácio, e também os nossos amigos Gino e o Macop lá de Itaió, que estão aqui hoje na nossa casa. Muito obrigado. Agora sim, com a palavra, o deputado Mauro de Nadal. Senhor presidente, eu tenho que cumprimento Vossa Excelência, cumprimento todos os colegas deputados, deputadas. Primeiramente, parabenizar o colega deputado Darcy de Matos pela brilhante fala, por trazer um tema de suma importância para as pessoas, né, que é a segurança pública. Né? E em sua fala ele faz um enfoque todo especial àquilo que eu julgo a essência de todo o processo, que é a formação da família. A gente sabe N exemplos, em todo o nosso país, não só aqui no estado de Santa Catarina, de que não é a pobreza que forma o delinquente. Porque tem muitas famílias pobres, pessoas muito humildes, que dão exemplo a muitas famílias abonadas de uma verdadeira formação de família, de pessoas de bem, pessoas de postura, pessoas de ética, pessoas que ainda no trabalho buscam a subsistência dos seus familiares.
Hoje, se nós começarmos a fazer apontamentos do que falta de policial militar, de civil, em Santa Catarina, nos municípios catarinenses ou nos estados da nossa federação, neste atual modelo em que vivemos, nós vamos chegar à conclusão de que, para dar segurança mesmo, eu acho que nós vamos ter que ter um policial para cada habitante. Então, a gente pode aumentar mais 5, 6 mil policiais em Santa Catarina, que eu duvido que isso vá fazer alguma diferença nos índices de criminalidade no nosso território. Não vai fazer. A grande transformação de tudo isso é novamente a família, a educação, né? Dar a essas pessoas oportunidades para elas conhecerem e assim inserirem na sociedade. Não é levar a elas o prato pronto, é dar a elas a oportunidade de buscar o melhor caminho para elas. E aí sim que acontece, e acontecerá, a verdadeira transformação. E nós temos N exemplos aqui em Santa Catarina, de entidades, de pessoas que estão fazendo a sua parte neste processo de inserção. E ontem mesmo aqui na Assembleia Legislativa, por um requerimento de minha autoria, nós homenageamos a Júnior Activement, pelos 20 anos aqui no território catarinense. Uma entidade que busca justamente fazer este trabalho, levar ao jovem a oportunidade de desenvolver o empreendedorismo. E justamente é aonde que forma o foco de uma expectativa de futuro. Independente desse jovem ter vindo de uma família abonada ou de uma família humilde, mas essa entidade gera e dá estas oportunidades. É claro que eu gostaria de estar aqui na noite de ontem para aplaudir em pé essa iniciativa catarinense, fazer esta justa homenagem, mas infelizmente não consegui em virtude do tempo. O avião que a gente havia comprado a passagem em Chapecó não conseguiu fazer o seu pouso, em consequência disso nós ficamos sem o voo para o deslocamento. Acabei chegando aqui 23 horas e 15 minutos da noite de ontem. Então não pude acompanhar essa importante sessão solene, mas tive a felicidade e a alegria de este evento ser presidido pelo colega Natalino Lázaro, a quem quero fazer as palavras das pessoas que conversaram comigo. Foi brilhante na condução dos trabalhos aqui da casa, então rendo também as minhas considerações. A força do empreendedorismo jovem, a missão da Júnior é ajudar os jovens a chegarem ao topo, ocupando espaço de destaque na sociedade. Aqui em Santa Catarina já foram formados mais de 500 mil jovens. Mais de 500 mil jovens no território catarinense ao longo deste período já receberam esses incentivos para o seu desenvolvimento. E foram mais de 400 escolas aqui no estado catarinense que estiveram incluídas neste projeto maravilhoso. Hoje, a Júnior Activement atua em 60 municípios do nosso território catarinense. E até para que o nosso telespectador, as pessoas que nos acompanham pela TV Assembleia, pela Rádio Alesc, possam conhecer um pouquinho mais. Eu vou pedir à nossa assessoria que faça rodar no telão aqui do nosso plenário um pequeno vídeo institucional que foi apresentado na noite de ontem e que vale a pena a gente reprisá-lo, até para que os colegas deputados que ontem não acompanharam a sessão também possam fazer o acompanhamento neste exato momento. Há 20 anos, nós nascemos em Santa Catarina. Começamos essa jornada com muita coragem, com a missão de inspirar jovens a empreender e muitos parceiros e amigos. Muita coisa aconteceu desde então. Olha, se a gente fosse parar para contar, levaria muito tempo. Mas uma rápida olhada na nossa timeline já dá para perceber que muita coisa rolou. E nossos números e conquistas no propósito de empreender para transformar só vem crescendo. E como se cresce tanto, tem que estar em sintonia. Cada participante dessa história foi um instrumento, nos dando sua nota, ritmo e tom. Em 2012, já estávamos em 47 municípios catarinenses e desenvolvíamos 11 metodologias.
Em 2013, entidades com grande capilaridade, como Senai e Senac, nos ajudaram a chegar em ainda mais cidades do estado. Nesse mesmo ano, lançamos o programa Habilidades para o Sucesso. E Pedro Siroski foi o nosso empreendedor convidado na formatura do programa Mini Empresa. Em 2014, iniciamos o primeiro programa online com o apoio da Alcoa Foundation. Inauguramos também o programa Meu Dinheiro, Meu Negócio. E como esquecer quando tivemos a presença especial de Guga Kirten. Ele foi o nosso empreendedor convidado na formatura do programa Mini Empresa. Em 2015, começamos um programa sobre carreiras chamado Conectado com o Amanhã. E também tivemos a presença mais do que especial de Antônio Queires, como empreendedor convidado na formatura do programa Mini Empresa, que já criou quase 1000 mini empresas. Santa Catarina representa o Brasil e recebe o 3º lugar no COI Jamaica, com jovens da mini empresa do Senac Blumenau. A Junior Achievement Santa Catarina recebe a final nacional do programa Minha Ideia de Negócio. Mais uma vez, Santa Catarina representa o Brasil na competição internacional das mini empresas no México e recebe o prêmio de Mini Empresa FedEx. Neste ano, iniciamos um projeto inédito e inovador chamado Startup. Agora os jovens podem desenvolver seus próprios aplicativos. Ufa, a gente avisou que era muita coisa. E os nossos números? Bem, já contamos com a parceria de mais de 400 escolas e 14.920 voluntários que compartilharam seu tempo, conhecimentos e experiências, com mais de 500 mil de jovens que aprenderam a ser arquitetos do seu futuro. E o que temos a dizer é que nosso show de empreender a vida não pode parar. Junior Achievement Santa Catarina. 20 anos. Juntos mobilizamos energia para transformar. Muito bem, senhor presidente. A ideia é que o caminho mais curto e certo para alcançar a inclusão e a justiça social é o desenvolvimento. E essa ajuda aos jovens empreendedores vai nos remeter para um futuro bem melhor. Ontem, aqui neste Parlamento, agora com a presença do nosso colega Natalino Lázaro, que presidiu a sessão, ontem, aqui neste Parlamento, foram homenageados 24 líderes empresariais pela participação, bem como o presidente do Conselho de Administração da Junior Achievement, Sr. Topázio Neto, e o diretor executivo Evandro Carlos Badim. A entidade envolve 15 mil voluntários, como o próprio vídeo institucional há pouco se manifesta, e é mantida por doações empresariais e apoios de instituições como Fiesc, Sebrae, Sesc, Senac, associações comerciais e industriais, entre outros. São 200 empresas participantes, entre as quais algumas colaboradoras desde o início da fundação aqui em Santa Catarina. A entidade trabalha com o desafio de direcionar jovens com o propósito de tentar ajudar na escolha de caminhos construtivos para suas vidas. Quando estamos diante da juventude, projetamos o futuro e todos queremos dias melhores, qualidade de vida para nossos filhos, perspectivas de crescimento pessoal. E isso só é possível, de fato, se houver avanço social. Ações voltadas para o bem geral, se empreendermos em busca de avanços pessoais que também possam representar ganhos para toda a nossa comunidade. Porque não adianta nada obter conquistas individuais, se em nosso entorno os problemas se multiplicam e a sociedade está doente. Eu vejo que a fala que me antecedeu do nosso deputado Darcy de Matos parece que caiu como uma luva para a introdução da fala desta homenagem que prestamos ontem aqui no Parlamento à Junior Achievement. Uma sociedade melhor, uma sociedade com esperanças, uma sociedade que possa dar a esta juventude, que, como diz aquele velho ditado, será e já é, o futuro e será o amanhã, dar a eles a possibilidade de ter uma sociedade melhor, de serem um exemplo para a sociedade e, acima de tudo, de vencerem na vida. Então, por isso, as nossas homenagens aos 20 anos da Junior Achievement aqui em Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Mauro de Nadal. Próximo partido a ter espaço na fala dos partidos é o PSDB. Antes, deputado João Amin, pela ordem. Obrigado, deputado Kennedy. Só para cumprimentar os nossos amigos de Abelardo Luz, o Jorge Piscini e o seu filho Douglas, que estão aqui na Assembleia nos prestigiando. Muito obrigado. Muito obrigado. Essa presidência, com a desistência do PSDB,
teremos que suspender a sessão até às 16h, quando começa o grande expediente. Mas como nós temos muitos deputados aqui e também pessoas, eu gostaria de que pedisse para a assessoria rodar um convite que nós estamos fazendo, passamos hoje nas bancadas, estamos fazendo para todos os prefeitos de Santa Catarina, que este parlamento, a partir do nosso mandato, está trazendo para cá a entidade que faz, deputado Mário Mota, os convênios com as cidades para que possam receber os seus investimentos empresariais da China. Então eu gostaria que a assessoria pudesse rodar um vídeo que nós fizemos para essa chamada dos prefeitos de toda a o nosso estado, com a aquiescência do nosso presidente, deputado Silvio, que está na programação e vai acompanhar essa vinda dos chineses aqui. Deputado Silvio, é a primeira vez que o Parlamento catarinense encabeça a vinda de uma entidade que possa dar aos municípios a possibilidade de receber investimentos. Quem sempre fez isso foi o Executivo. E dessa vez o Legislativo que está tomando conta disso em parceria com a FECAM. Vamos ver então o vídeo. A modernidade encurtou distâncias. Hoje o mundo se transformou numa grande aldeia. O Japão e a China, que antes eram distantes, agora estão logo ali. E eu não estou falando apenas de distância, estou falando também de tecnologia. Basta apertar um botão e pronto. Estamos vendo tudo o que acontece do outro lado do mundo aqui, ao vivo. E é exatamente este lado do mundo que hoje está atrás de parceiros para expandir os seus negócios. O asiático não vê o mundo como globo, e sim como um mapa aberto sobre a mesa. E nesta posição, eles veem o nosso estado como a principal porta de entrada para a América. Somos a menina dos olhos dos asiáticos, não só pela qualidade dos produtos que exportamos, mas também pela infraestrutura logística que nos torna muito competitivos. 5 portos, rodovias duplicadas e incentivos fiscais em cidades com baixo índice de desenvolvimento humano colocam o nosso estado em situação privilegiada para atrair empresas do exterior. E para isso, precisamos aparecer. A China tem uma organização que procura as cidades exatamente para esta expansão. É a Associação das Cidades Irmãs da China. A CIFCA é uma grande vitrine. Já firmou mais de 1.500 acordos em 508 estados de 137 países, 57 aqui no Brasil. Em 2016, representei nosso estado na Conferência das Cidades Irmãs, que aconteceu na China. Aproveitei o encontro e fiz o convite para que eles venham ao nosso estado conhecer as nossas cidades. O convite foi aceito e agora, dia 5 de junho, nós vamos receber aqui em Florianópolis os executivos da CIFCA. Eles vêm dispostos a conhecer as características das nossas cidades e, a partir daí, buscar investidores para que possam ampliar os negócios da China aqui em Santa Catarina. Por isso, para você que é prefeito ou empresário, dia 5 às 9 da manhã, na FECAM, é a sua vez de fazer sua cidade aparecer para a China. Fim do horário partidário. Nós vamos suspender a sessão até às 16 horas para dar início à ordem do dia, está? Mas antes de suspender a sessão, faço um apelo aos colegas deputados e deputadas que vamos entrar na ordem do dia para deliberar projetos, inclusive nós temos aqui uma medida provisória extra-pauta, se assim houver concordância dos líderes, para deliberar também hoje. Está suspensa a sessão.